tua presença aqui nessa tarde. Amém? No domingo passado, só lembrando os irmãos aqui do que foi falado, do que foi ministrado aqui, que estudamos, lemos nas Escrituras, concernente ser servo, que Deus, Ele nos chama para ser servo, um obreiro, um discípulo do Senhor Jesus, um diácono tem a sua função de ser um ajudador, servir independente de quem quer que seja. Você foi chamado para ajudar na seara, na obra do Senhor Jesus. O texto que nos evangelhos nos relata que Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Então Jesus é o nosso exemplo. Falamos sobre a importância de ser servo, falamos das qualificações exigidas por Deus, que a palavra de Deus diz que um obreiro, desde que uma pessoa venha aceitar o Senhor, confessar o Senhor, nós cremos que através da palavra do Senhor, do Espírito Santo de Deus, essa vida tem que mudar. Tem que haver a mudança. Tem que haver a transformação. Vocês concordam comigo? Diga amém. Amém. Amém? Porque uma vez que eu confesso a Ele, e agora quem habita em mim é o Espírito Santo, uma transformação vai acontecer. Foi por isso que o Senhor disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Essa é a importância da mudança. A pessoa, nós não podemos aceitar, não é verdade? Uma pessoa dizer ser discípulo do Senhor, mas andar com uma vida torta. Não há possibilidade. É por isso que nós vamos sempre encontrar nas Escrituras Jesus falando sobre os frutos. E você conhece uma árvore pelos frutos. E nós conhecemos um cristão verdadeiro, um obreiro, um discípulo do Senhor, pelos seus testemunhos, pelos seus frutos, os frutos do Espírito Santo. Então, é fundamental. Uma vez que somos discípulos, a vida muda. Há uma transformação. E falamos sobre essas qualificações, que a primeira delas foi a boa reputação. A boa reputação, ela foi exigida por Deus, nas Escrituras. Uma pessoa para estar à frente de uma obra, para estar à frente de um departamento, ou mesmo confessar o Senhor Jesus nas ruas de Monte Verna, aonde quer que ela vá, precisa ter uma boa reputação. O que passou, passou. O que ficou para trás, ficou para trás. Mas agora ele é diferente. E qualquer situação que vier do passado, ele vai poder dizer: olha, era o velho homem, era o velho Ronaldo, era o velho Gilberto, era o velho Sebastião, era aquela pessoa que não tinha Deus, que não conhecia o Senhor. A minha vida era uma vida errada, mas desde que eu aceitei o Senhor Jesus, a minha vida foi transformada por Ele. Então, o que conta não é o começo, o que conta é o final, é o que você está hoje e o que você vai seguir sendo diante da presença do Senhor. Não adianta chegar no Evangelho e não terminar a caminhada cristã. É importante começar e ir até o fim, e não parar no meio do caminho, não tirar a mão do arado, não desistir, não parar. Mas o Senhor está olhando e dizendo: você pode ir até o fim. Então, boa reputação é ter um nome, respeito, é as pessoas saber quem é você. Depois foi exigido ser cheio do Espírito Santo. Por que ser cheio? Porque em Atos capítulo 6, nós lemos, é o Espírito Santo que vai lapidar o homem, que vai trabalhar na vida do homem. Você, a cada dia, desde que você aceitou o Senhor,
o Espírito Santo está trabalhando na tua vida. E assim ele vai fazer até a vinda do Senhor Jesus, até a trombeta tocar. Nós dependemos do Espírito Santo para trabalhar em nosso ser, na nossa vida, dia a dia, segundos, minutos, ele precisa trabalhar em nossas vidas. Então, a importância do Espírito Santo. Às vezes se usa uma expressão, eu prefiro pensar que é simplesmente a forma de falar, não é que a pessoa pense assim, de dizer, vem em mim Espírito Santo. Não existe isso, não é bíblico. Ele habita em mim, ele não vai vir em mim, ele não vai entrar em mim, ele já está em mim, ele já está em você. Deu para entender isso? Não é vem Espírito Santo aqui, vem, ele já está vem nesse local, mas ele está em mim, ele habita em mim, desde que eu confesso a ele. É ele que trabalha no coração e na alma do homem, na mente do ser humano. Amém? Mesmo a pessoa estando ali, o Espírito Santo, ele está buscando meio de trabalhar nas palavras que você disse, nas palavras que aquele homem ouviu, ele no pecado, na lama do pecado, na prostituição. O Espírito Santo que vai ainda trabalhar na mente dele, para convencer, para abrir os olhos dele, para levantar ele, nem que seja um pouco, para ele chegar próximo a um local de segurança. Então, a importância do Espírito Santo. Terceiro, a importância da sabedoria. Quem dá a sabedoria, nós também tratamos disso, que é o Espírito Santo, Deus. É ele que vai capacitar e vai dar esse discernimento. Ele vai trabalhar, vai te dar sabedoria, vai te dar sabedoria acima de um grande homem, um mestre, um estudado, em qualquer uma outra área. Você, através do Espírito Santo, vai dominar com muito mais facilidade, porque é uma sabedoria que vem dos céus, não é uma sabedoria terrena. Paulo, ele diz que a sabedoria terrena, ela é como a do animal. Agora, a sabedoria que vem do Senhor, ela não, ela te capacita a saber falar, a saber entrar, a saber sair, a saber conduzir todas as coisas. Amém? Então, nós aprendemos aí, né, a importância dessas qualificações, e nós falamos sobre elas. Falamos sobre a honestidade, lembram disso? Né? Você vai anotando aí, falando sobre a honestidade. Uma vez que a pessoa ela está em Cristo, a honestidade não precisa, na verdade, nem da pessoa ter aceitado Jesus. Isso é do homem, da moral, né? A pessoa ela é honesta, mas ela não confessou Jesus, mas a honestidade, ela está presente na vida da pessoa, não é verdade? Concordam com isso? Agora, uma vez um cristão ser desonesto, aí não tem jeito, né? Então, a honestidade, ela tem que estar presente em todas as áreas. A pessoa não pode enganar as pessoas. Um cristão não pode dar tombo nas pessoas, não é verdade? Um cristão não pode agir com mentiras. Não pode. Comprou, portanto, se tem o lucro é do seu negócio, do seu trabalho, é diferente. Mas enganar, fazer um recibo falso, não, aí não. Isso aí é desonestidade. Honestidade, ela precisa ser mantida pelo servo do Senhor. Pelo servo do Senhor, principalmente. Falamos sobre o perigo, né, da língua dobre. Vocês lembram disso? Da pessoa que tem duas falas, duas línguas. Uma pessoa que não merece crédito. Uma pessoa que fala aqui, fala lá, fala colar e vai falando, não tem peso essa pessoa diante de ninguém. A Bíblia fala que esse tipo de pessoa, ela não serve como testemunha. Não pode testemunhar, porque ela não é confiável. Ela não é confiável. É uma pessoa que muda
de acordo com a situação, ela muda o conceito dela. Ela não é confiável. Ela nunca vai poder ser chamada para ser testemunha, porque não tem peso o que essa pessoa fala. Uma pessoa de língua dobre, um obreiro e um servo do Senhor, ele jamais pode ter duas palavras. É uma palavra. É sim, sim, não, não. Fora disso, diz Mateus 5,37, é procedência maligna. E ser verdadeiro, irmão, ser aquela pessoa que diz sim, sim, não, não, ou aquela pessoa que ela condiz com o que a palavra de Deus diz, ele não vai ter muitos convites, muitos amigos. É por isso que você percebe muitos crentes às vezes ficam, o crente é meio sozinho, né? É meio assim, porque ou você anda, ou você vai ficar um pouco com Jesus, mas com Jesus você nunca vai estar sozinho. Nunca vai estar sozinho. Mas é melhor do que andar, irmão, no meio de multidão, e ali é só tapinha nas costas. Não é verdade? Não é o que a gente vê hoje em dia? Lembra disso? No mundo, as pessoas ali, é tapinha, é festa. Estava vendo agora eles falando sobre o Rock in Rio lá no Brasil, e eles fazendo a festa e estão lá apresentando por aquelas pessoas que morreram. Um tirou a vida, né? Um DJ, uma pessoa, e o outro foi encontrado morto também agora, recente. Quer dizer, aquelas pessoas estão ali naquele palco e tal, e tal, e tal, mas estão, irmão, não tem nada. Elas é só tapinha nas costas. Mas será que aquelas pessoas que porventura chegou e disse, olha, não faz isso, não anda por esse caminho, elas se afastaram deles? Não, você não anda comigo. Você só sabe de falar de Jesus, você só fala de salvação, você fala que sempre está apresentando algo, cigarro é ruim, a bebida é ruim, mas você quer que eu fale o quê? Você foi chamado para brilhar, você foi chamado para anunciar a salvação. Jesus não foi querido, não foi amado por todos, porque ele chegava e dizia assim, ó, fariseus, hipócritas, mentirosos, estão aí guardando as escrituras, lendo as escrituras, mas vocês não fazem conforme as escrituras estão dizendo, vocês são como sepulcros caiados. E eles faziam o que com Jesus? Sai para lá. Você não é bem-vindo no nosso meio. Porque você está mostrando os nossos defeitos. Está entendendo? A igreja do Senhor, e você é a igreja do Senhor, nós fazemos parte, e nós somos uma igreja ambulante que andamos. Você foi chamado para anunciar e condenar as trevas. Nós fomos chamados para condenar as ações demoníacas, irmão. Porque como que um cristão vai ficar calado? Porque ficar calado, escuta isso, ficar calado diante de uma circunstância, diante de um pecado de uma pessoa, é omissão. A Bíblia fala que essa pessoa, sendo um cristão, e está vendo que a pessoa está indo para o pecado, indo para o abismo, se ele morrer, ele vai para o inferno, e a Bíblia diz, se ele não falar com essa pessoa, o sangue dessa pessoa será cobrada dela. Será cobrada dela. Agora, você foi chamado então para o quê? Admoestar, não se omitir. Se você se omite, se a igreja se omite ao que o mundo está vivendo, se a igreja conforma com aquilo que está acontecendo, nós vamos perder a nossa salvação. Não é verdade? É isso que a Bíblia está dizendo. Se eu não falo, se eu me calo, né? Às vezes a pessoa, eu vou me calar porque eu não vou falar, não vou entrar nisso, mas se eu me calo, não vai ter chance para mim, ele vai cobrar de mim, porque os meus olhos viu, o Senhor me colocou ali,
diante daquela pessoa para mim falar com ela. Olha, se eu estou te falando com amor, nós vamos tratar disso com amor, mas olha, você muda de vida porque você pode, você falou, você está livre disso, pastora Lina, para falar. Porque às vezes tem muita gente que, eu creio que é por falta mesmo de conhecer as escrituras, não porque não teve chance, por exemplo, hoje é uma grande chance, né? E nem todos estão aqui, então a chance está sendo dada todo dia. Exato. Mas por falta de não conhecer as escrituras, muita gente comete esse pecado, porque a Bíblia fala do pecado da omissão também. É você ver a pessoa caminhando por buraco, fazendo coisa errada, tá no pecado, mas você não quer perder a amizade da pessoa. Aí você vai e omite que aquilo é errado, mesmo sabendo, ele vai e omite. E esse pecado é uma coisa tão séria que quando fala que se você não anunciar ela, que ela está fazendo, que ela está fazendo errado, e que se ela morrer assim, o sangue dela vai ser cobrado da nossa mão, fala também que se a gente anuncia, nós salvaremos a nossa alma. Isso quer dizer que quando uma pessoa omite o pecado da outra, ou omite de falar a ela que ela está pecando, ela está comprometendo a alma dela. É uma coisa muito mais séria do que, mas eu não vou falar não, porque a pessoa é tão bacana, se eu falar vai ficar chateada comigo. Tem gente que entra por esse caminho e prefere levar uma amizade assim, do que chegar e ser claro, olha, o que você está fazendo não vem de Deus, não agrada a Deus, você tem o direito de escolher os seus caminhos, mas eu como sua amiga, seu amigo, eu preciso lhe dizer que isso não está certo. É isso mesmo. Que este caminho, irmãos, não está certo. A omissão, ela não vai, ela é uma covardia da parte do obreiro, do cristão, daquele que serve ao Senhor. É por isso que você vai falar e às vezes as pessoas não vão gostar. Mas como eu disse aqui, eu sempre às vezes falo, o verdadeiro amigo é aquele que fala, irmão. Não é verdade? Você quer ter um amigo que omite alguma coisa de você? Ninguém quer. A gente quer ter um amigo que se chamar de amigo, que me fale. Você errou. Você fez isso, não foi legal. Você fez isso comigo, brincou comigo, você me magoou. Você me chateou. Estou falando com você porque eu sou seu amigo, eu não quero perder minha amizade. Hã? E isso é bonito. Isso é amizade. Meu Mara quer falar? Sim, muitas das vezes também eu já ouvi as pessoas falam assim, eu não vou falar porque quem convence é o Espírito Santo, mas como que o Espírito Santo vai convencer uma coisa que eles não ouviram? Você vai falar primeiro, se a pessoa não quiser ouvir, você fez a tua parte, você vai orar. Aí sim, mas você tem que falar, porque conhecendo a verdade, a pessoa vai ser liberta. Isso. Então você tem que falar primeiro, o Espírito Santo, sim, ele pode vir conversando e tocando, mas naquilo, através daquilo que ela ouviu. Deus tem quem hoje na terra para fazer e apregoar o Evangelho? Eu e você. Não é os anjos que vai fazer a obra. Eles queriam fazer a obra. Mas o Senhor disse, não, eles que vão fazer, o meu povo. Aquele homem e aquela mulher que está ali. É eles que vão pregar o Evangelho. Porque se dependesse dos anjos, os anjos iam lá para a África anunciar o Evangelho. Eles iam ser mais rápidos e mais capazes do que nós, porque eles não dormem, eles não se alimentam, não te para tirar férias, não fica gripado, resfriado, não é verdade? Então, isso se torna, às vezes, irmãos, uma leve desculpa, para manter uma amizade, irmão. Não tem como enganar a Deus. Nós temos que falar a verdade, falar com amor, nós vamos entrar nesses tópicos aqui, mas falar, porque é através do ouvir a palavra de Deus. Paulo, em Atos capítulo 16, ele tem uma visão, e a visão era que, na visão o anjo falava com ele, Paulo, passe a Macedônia, e veio nos anunciar o Evangelho. E interessante que nos versículos anteriores, eles tentaram entrar em uma cidade e o Espírito Santo os impediu de entrar na cidade. E Deus depois revela para ele, dá ele essa visão. Por quê? Porque muitos que estavam naquela cidade não haviam ouvido falar
do Evangelho. Então, se eu não prego, se eu não falo, se eu pelo menos não tiro esse fardo de cima de mim, eu vou falar. Agora, a decisão é de quem agora? É da pessoa. Ela que vai decidir. Ela que vai ter que assumir as consequências do pecado. Assumir as consequências de continuar na vida que ela queira levar. Porque nós não podemos forçar ninguém a nada. Amém? Aí que entra a diferença. Nós não podemos forçar, porque a obra não é feita por força. Ela é pelo agir, pelo convencer do Espírito Santo. Mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Você tem que falar. E isso que é importante que nós estamos fazendo, porque quando eu conheço a palavra, eu sei o versículo, o Espírito Santo, ele vai me lembrar, ele vai me capacitar, ele vai me lapidar e vai me dar a graça, a sabedoria do alto para me falar com essa pessoa, com amor, com paz no coração e falar. Porque assim, essa vida não vai ter desculpa. E o sangue dela não vai ser cobrada sobre as minhas mãos. Amém? Então isso é muito importante para a gente. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, a Epístola Universal de Tiago, capítulo de número 3. Glórias a Deus. Tiago, supostamente irmão de Jesus, no capítulo 3, no verso de número 3 em diante, até o verso 18, ele vai falar sobre a língua. Sobre a língua, irmão. E a língua é um membrozinho terrível. Vamos ver o que está falando aqui? Então vamos lá, vamos ler. Verso 1 do capítulo 3. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Abre um parênteses aqui. Tem pessoa que gosta, né? Eu quero ser pastor, eu quero ser agora apóstolo, eu quero ser bispo, eu quero estar na frente. Seremos muito mais julgados com muito mais rigor aqueles que estão na frente. Porque está ensinando, está falando da palavra do Senhor. E ele vai dizendo, olha, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Escute aqui, olha para mim mais um minutinho aqui. Você sempre vai encontrar na Bíblia vários relatos, o Senhor falando o quê? Ser tardio em falar. Ouça mais. Fale menos. Diz assim que por muito falar que vem as perturbações na noite. Por quê? Porque, o falar muito, o conversar demais, em que o inimigo, às vezes, ele vai pegar as palavras que saem dos nossos lábios para acusar nós mesmos. Então, o Senhor, as Escrituras estão esclarecendo, seja sábio, seja prudente. Jesus, ele ainda usa uma expressão linda, ele fala, seja prudente como as serpentes e simples como as pombas. Seja vigilante. Sai por aí falando tudo que ouve, e já saiu. E fala. E aí depois vai colher o quê? As consequências. Que falou. Que poderia ter, ficado quietinho. Podia ter ficado guardado com você. Mas não, aí falou. E hoje eles não estão nem falando. Como não tem ninguém para falar, eles põem no Facebook. Aí põe tudo no Facebook. Não fala, né? Não tem tempo para falar, põe lá, é tudo que desabafa lá. Olha, Paulo, ele vai Tiago, ele continua falando. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo,
um freio na boca do cavalo, você controla ele. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Fortes ventos são lutas que nós vamos passar, mas que eu devo, guardar a minha língua, fechar a minha boca, principalmente na hora dos ventos fortes, principalmente na hora da adversidade, do problema. A tempestade veio, a afronta veio, te afrontaram, não é assim? Falou uma meia dúzia para você. E você, na hora desse momento, ai, hein? Cadê o Espírito Santo? O Espírito Santo, me dá licença. Deixa eu resolver isso. Fazer igual o Pedro, deixa eu tirar a peixeira da minha cintura, porque ela não se converteu. Olha só o que Tiago ele está dizendo, quando os fortes ventos são dirigidos, vem quanto a embarcação, um leme pequeno se consegue desviar, caminhar, navegar no alto mar. Verso 5, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Porque tudo sai aqui. Eu sou melhor, eu posso, eu tenho. Olha lá a roupa dele, olha a roupa dela, tudo aqui, tudo na língua. Mentira, fofoca, e tudo está aqui, vai sair. Aí Tiago, ele vai falando, se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Irmão, a pessoa expõe tudo a perder na vida, no casamento, na amizade, por causa da língua. É ou não é verdade? Concorda comigo? Pastor Ronaldo, olha aqui o que diz em Provérbios 10, 19. Diga. Na multidão de palavras não faltam transgressões, mas o que modera os seus lábios é sábio. Prata escolhida é a língua do justo, o coração do ímpio é de nenhum preço. Os lábios do justo apacentam muitos, mas o tolos por falta de conhecimento morre. Pois é, há o perigo, desculpe, irmãos. Verso 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas no mar domam-se e têm sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, o que nós encontramos aqui? O perigo, irmão, do falar. O obreiro, um discípulo, tem que ser cuidadoso no falar. Cuidadoso, vigilante no falar. Saber como controlar a língua. Saber quando fala. Saber quando fazer um elogio. Já viu aqueles elogios? Às vezes, todo mundo percebe que não tem nada a ver. Nada a ver. Mentira. Tá bonito. Bonito nada. Saber quando elogiar, para não elogiar ao extremo. Oh, aquela extremo. Fica parecendo que não é elogio, mas que é tipo um engano, né? Bajulação. Ganhar ponto com elogio. Quando fazer comentários.
cuidado quando fazer comentários. Muito cuidado. Ser criterioso no falar. Ser positivo. Falar para abençoar. Porque tem pessoas, irmãos, que às vezes ele não é positivo. Já viu um servo do Senhor? Ele é mais para baixo do que pessoas tá lá no mundo, tá mais alegre que ele. Ele parece que está arrastando e arrastando, e numa tristeza que o povo fica com dó. O povo olha e fala, mas o que é isso? Você é crente? Mas você está desse jeito? Hã? Não é verdade? É uma vergonha, não é verdade? Um obreiro, um discípulo do Senhor? Não, peraí. Ele está andando assim, uma ou outra. Ele não foi aconselhado, não conhece as escrituras, porque algo está acontecendo com ele, porque não é normal. Não é normal. Igual às vezes eu até brinco, já falei com obreiros aqui, vai abrir um culto, né? Você tem que ser otimista. Se você ficar, não sei, hoje, não sei como, não estou muito preparado hoje, então não sobe. Se você não está preparado, não sobe. Se você está aí, então não sobe. Fica no banco, fica sentado, mas em todo momento você pode estar passando por luta, mas você confia no Deus soberano e poderoso. Você vai chegar, vai ministrar, vou, vai fazer a abertura do culto, vou, vai orar, vou, e está passando por luta, mas Deus é o meu Salvador, é o que me dá vitória. Deus tem vitória para você, Deus tem bênção para você, Deus pode mudar a tua história, Deus pode curar. E às vezes a vida da própria pessoa está precisando de cura, e ela está ministrando de cura, mas ela ainda não recebeu a cura, mas ela confia. Eu não posso, por causa de consequências, situações, eu vou ficar down, eu vou ficar caído, eu vou ficar abatido, eu vou aceitar a derrota. Não. Você tem e sabe em quem você pode esperar, em quem confiar, no Senhor Jesus. Amém? Agora, nós vamos entrar para um outro tópico. Abstinência nas bebidas alcoólicas. Escute isso. Abre sua Bíblia comigo. Em 1 Coríntios 6:12. Timóteo, ele fala de sermos irrepreensível. O bispo, o obreiro, tem que ser irrepreensível. E nós, como igreja, nós temos que ser assim, nos mostrar irrepreensível diante de Deus, diante de todos. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se um obreiro não conseguir viver sem ingerir bebidas alcoólicas, ele não está apto para ser um discípulo, um obreiro do Senhor Jesus. Se ele não pode negar a si mesmo, se ele não pode abrir mão dessas coisas, como que ele vai ser um obreiro, um discípulo do Senhor Jesus? Como? Paulo está dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Não me convém. Convém. Nós precisamos pensar, convém para mim beber? Nós vamos ler versículos aqui. Convém para mim ir para uma festa mundana? Convém para mim estar... Não convém. Agrada ao Espírito Santo? Não agrada. Se não agrada, eu não vou, eu não faço. Ser convidado para uma festa, talvez nós vamos entrar nisso lá na frente, é diferente. Você vai, você brilha, você faz a diferença, você tem o seu comportamento, a sua reputação, sabedoria do alto, você vai saber se comportar ali. Fez o seu papel, deu o seu teólogo e está tirando. Mas você deixou a sua impressão. Todos olharam para você. Todos viram a sua conduta. Todos viram o seu comportamento.
Todos viram que sua forma de vestir é diferente. Que você não precisa de álcool para ser feliz. Você não precisa de cigarro para ser feliz. Você não precisa ficar com aquelas coisas ali que o mundo, para eles, é normal. Você não precisa disso. E nós vamos mostrar que o que tem em nós tem muito mais valor do que tudo aquilo junto. Amém? É diferente. Então, Paulo ele está dizendo, eu preciso, não me deixarei dominar por nenhuma desses desejos. Tem um desejo? Mas eu não vou deixar me dominar. Quem domina a minha vida é o Espírito Santo. Não é os meus desejos carnais, minha vontade. Não, eu vou abrir mão disso por causa da minha salvação, da minha santidade diante do meu Deus. Eu não quero negligenciar a obra de Deus. Entenderam? Então um obreiro ele precisa entender isso. Em Romanos 2,13, abre comigo, Romanos 2,13 diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, irmão, é terrível. Tem pessoa que só ouve a palavra, mas não é praticante. Não é praticante. E o Senhor está dizendo que nós temos que ser cumpridores da palavra, não só ouvintes, porque aquele que não cumpre, ele está enganando a si mesmo. Si mesmo. Aí bebe ali, ninguém está vendo ele, vai lá e bebe escondidinho. Eu lembro que Donizete e Jane me contaram um testemunho, já contou, não foi? Já uns anos, e estavam de férias, e estavam na Flórida, e estava ali, aí a pessoa veio, toma aqui uma bebida, sei lá, uma cerveja, um uísque, que foi, e toma aqui, e eles estavam longe, mas já estavam conhecendo o caminho, a palavra de Deus, e mesmo longe eles chegavam assim, não, nós não bebemos, nós não tomamos, obrigado, tira isso da minha mesa. Mas, entende? É um posicionamento, porque Deus está nos vendo. E a nossa própria consciência está nos assistindo 24 horas. Você pode, vou fazer, vou andar ali, ninguém está me vendo, vou fazer isso. Mas Deus está vendo e a nossa consciência está vendo. Então nós precisamos guardar isso no nosso coração. E nós vamos ler agora o perigo que é a bebida. Nós temos exemplos de que Noé, um grande exemplo que a gente pode colocar aqui. Logo depois do dilúvio, Noé vai plantar uma vinha e depois ele vai se embriagar e vai causar um problema. A embriaguez dele fez ele tirar a roupa, ficou nu, o filho dele acabou vendo aquilo e foi maldição sobre a descendência do filho dele. E por causa de quê? Da bebida. Por causa do vinho. O que aconteceu com Ló? Quando ele sai de Sodoma e Gomorra, as duas filhas, a filha mais nova, a filha mais velha e a mais nova, embriagam ele. Deita-se com o pai e tem filhos, os moabitas e os amonitas, e tem filhos, por causa de quê? O vinho, por causa da bebida. A bebida tira e impede o raciocínio do homem. Uma pessoa bebe, ele pode dirigir? Não pode, porque já foi comprovado, causa danos em todas as áreas. E é muito importante colocar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E eu não posso destruir uma casa onde o Espírito Santo de Deus habita. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso saber o que... Isso condiz, irmão, no meu alimentar. Você sabia disso? O glutão. Por que a glutonaria é pecado? Porque ele está causando dano para o próprio corpo. Ele come. E vai num buffet e come tudo. E vai ficar o quê? Obeso. E ele deve fazer o quê? Isso é errado, é pecado. Porque ele deve o quê? Ter uma boa alimentação. Ele tem que fazer uma ginástica. Ele tem que correr, ele tem que caminhar. Ele tem que cuidar do corpo. Ele tem que parar de ficar comendo
carne gordurosa, porque vai dar colesterol e vai... Eu tenho que cuidar do meu corpo. Amém? Isso em todas as áreas. Às vezes a pessoa pensa, é por causa da bebida, é por causa do piso, é por causa... Irmão, eu cuido do meu corpo, eu preciso cuidar. Ele mora o Espírito Santo de Deus, ainda que eu vou ter um novo corpo, um corpo incorruptível, mas eu já sabendo, eu vou preservar esse corpo santo, digno para me adorar o meu Deus aqui na terra, mostrando para Satanás que este corpo pertence ao meu Deus. Aleluia! Eu preciso fazer isso. Olha o perigo da bebida. Olha o perigo da bebida. Isaías 5:11. Vamos ler Isaías 5:11. Livro do profeta Isaías. Eu estava 5:11. O perigo da bebida. Diz assim, todos encontraram? Diz assim: uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho. Peraí, pastor Arnaldo, 5:11. 5:11. Ah, tá, ok. De semente só dará uma arroba de trigo. Ai, versículo 11. Ai dos que se levantam cedo. Olha aí, eu trouxe até essa Bíblia, que é a versão, uma outra versão. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Olha só para você ver. Harpa, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Portanto, o meu povo vai para o exílio, por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Irmão, o que há nas festas do ímpio? Bebida. Essas harpas aqui são as músicas. Músicas. E isso, e pagode, e isso, e festa, cigarro, bebida. E eles estão fazendo o quê? Esnobando a Deus. Deus não está presente ali, está? Não. Esnobando a Deus. Então, nem aí. Não fazem um aniversário, oram. Ora nada, você já viu o ímpio orar? Só ora se tiver alguém cristão, quando pede, se o pastor estiver ali, coisa assim. Talvez, sempre. Talvez, não é verdade? Porque eles, como Israel, esnobam a Deus. Não precisamos de Deus. Temos vinho. O vinho simboliza a alegria. Temos a alegria. Temos a bebida, temos a festa, o amigo. E nessas festas só dá o quê, irmão? Briga. Problema. Hã? Entra o casalzinho e sai brigado. Entra lá o marido, estava olhando para você, o outro olha para o outro, o outro olha para o outro. É problema. Agora abre comigo em Provérbio. Provérbio capítulo de número 23. Verso de número 20. Então nós encontramos o perigo da bebida. Olha, capítulo 23 de Provérbios. Não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Irmão, o ser humano, ele entra nesse mundo, e ele só quer farra, ele só quer festa. Irmão, o camarada não tem leite na geladeira pro filho dele, mas ele pega o restinho do dinheiro para comprar um litro de cachaça, para ir comer um pedaço de carne, porque alguém vai convidar ele, não é assim? É, irmão. Convite vai vir. Convite para vir para a igreja? Mas para ir para a festa? Vai. Para dar a ele um copo de cerveja? Dá. Eles sentam nas mesas e a pessoa diz, eu estou indo embora. Aí eu, não, saideira. Não é assim? Saideira. Mas, uma, eu pago. Aí senta, aí vem. Aí ele fala, agora vamos embora. Não, agora é minha vez de pagar. Ao laço do inimigo. Ao laço.
E aí ele vai embora, aí o outro, não, vocês dois pagam, agora é minha vez. Aí vira a noite. Não é assim? E vai. E aí a mulher já tá ligando, e o outro tá ligando. Ih, rapaz, essas mulheres tudo assim, não esquenta a cabeça não. E, irmão, é laço do inimigo. Aí ele pega o carro, sai a polícia, para. Pá! Soprou, vai preso. Fora no outro dia, que tá tão bêbado, no outro dia não consegue levantar para trabalhar. Exato, vamos ler. Pega o versículo 29 do capítulo 23. Capítulo 23 de Provérbios. Anota esses versículos. Anota no papelzinho. Para você ter e ler para as pessoas. Fala assim, ó, não sou eu que estou falando. Não é o pastor que está falando, é a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Verso de número 29 do capítulo 23. Para quem são usais? As desculpas, né, irmão? As desculpas. Ó, para quem? Os pesares. Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho. Para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro, e dirás, espancaram-me, e não me doeu, bateram-me, e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Olha só para você ver. Não é assim? Ó, bebe, tá como uma pessoa no alto mar, cambaleando, sem pensamento, sem sentido, cai, se machuca, é espancado, acorda no outro dia, o que aconteceu comigo? Sem contar, pastor Nobre, que tem muita gente que passa por esse processo, né, da alegria, achando que é alegria, né, e depois elas ficam com depressão. Ficam. Elas passam sentimento depois de o dia culpa. todo dentro dos quartos, triste, aí choram. Ou seja, tem todos esses sintomas, né? Deixa eu fazer uma observação que eu achei muito interessante no versículo 21, quando fala que é a sonolência o vestirá de trapos o homem. Ou seja, de vestido roto, né? Pobreza, né? Pois é, a pobreza o vestirá de vestes rotas. É interessante, porque a palavra de Deus fala que em Eclesiastes fala que em todo tempo nossas vestes têm que ser alvas, né? E o próprio Jesus falou que, por exemplo, aqui está falando que vai vestir de vestes rotas. E Jesus em Mateus, lá nos evangelhos de Mateus, Jesus fala que não se põe remendo em vestes rotas. Ou seja, uma vez que isso acontece, não tem como a pessoa pôr um remendo naquilo. Ele tem que trocar as vestes. Ele não tem como ele simplesmente falar, vamos tampar isso aqui, vamos dar um jeitinho aqui. Não, ele tem que se arrepender, mudar seu caminho, mudar as vestes. A pessoa, irmão, a pessoa numa vida assim, ele acorda com vômito, sem o controle, machucado, ferido, dorme para as ruas, quando consegue chegar na casa. Uma tristeza. Você já viu um bêbado, irmão? Você já viu, às vezes... Perde a dignidade. Perde a dignidade, perde tudo, gasta. Irmão, a reputação acaba. Não dá para viver. Então, a gente vê o perigo que é a bebida. E o homem pega alguns, chega e fica assim. Eu bebo socialmente. Socialmente, querido, não vai entrar no céu socialmente, só entra santo. Porque aqui fala não pode nem olhar, que é melhor que nem olhe. Então ele está dizendo para mim, ele está me alertando, cuidado, não olha, ele pode se, do mesmo jeito que o vinho escoa suavemente, ele vai se tornar uma cobra, uma serpente, vai te picar. Por quê? Depois. E faz com que os homens façam o quê? Olhe para mulheres estranhas. O texto está dizendo o quê? Que os homens, quando eles estão bêbados, eles vêm olhar para mulheres estranhas. Irmão, quem é que vai querer ir para uma festa? Festa em que as pessoas não respeitam as outras?
Hã? O marido é casado, como eu já ouvi um testemunho, a pessoa chegou para a pessoa e perguntou para a irmã, mas você está casado?